Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 5º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 5º ano? Como que vocês estão? Fizeram a atividade que eu deixei na videoaula passada? Na videoaula anterior, né, eu propus as páginas 92 a 96 e hoje nós vamos começar fazendo a correção. Mas antes de fazer a correção, eu quero falar mais uma vez das formas de simetria, tá? Só para não ficar nenhuma dúvida. Olha aqui, as figuras, né, representadas, e essas figuras têm um tipo de simetria denominado de simetria de reflexão, pois possuem um eixo que funciona como um espelho. Então, de reflexão vai muito do nome, né, gente? Reflexão, né? O espelho. Esse eixo divide as figuras em duas partes, em que uma é o reflexo da outra, tá? Vamos relembrar também o tipo de faixa decorativa. Elas possuem outro tipo de simetria denominada simetria de translação. A translação é a simetria na qual todos os pontos sofrem um deslocamento de mesma medida, na mesma direção. Ou seja, a translação é o deslocamento paralelo em linha reta de um objeto ou figura, tá? Observe mais essas imagens. Você acha que elas possuem simetria? Que tipo de simetria? Essas figuras possuem simetria de rotação, igual eu falei com vocês na videoaula anterior. A simetria de rotação é aquela obtida por meio do giro de uma imagem em torno de um ponto, tá bom? Olha aqui. Olha esse ponto aqui. A imagem é simétrica em torno dele, tá vendo? Girando, ok? Mesma coisa essa flor, tá? Então, vamos lá, na página 92. Número 1, pensar em resolver. Número 1, construa uma faixa decorativa utilizando a simetria de translação, na linha reta, né? Desenhe a árvore sobre cada uma das marcas seguintes para formar a faixa. Então, ficaria dessa forma. Vocês fizeram? A número 2, utilize a linha seguinte e crie sua própria faixa decorativa. Essa aí, gente, já é uma resposta pessoal. Cada um criou a sua faixa conforme, né? Conforme quis, conforme gostou, tá? Olha a número 3. Utilize a simetria de translação e complete as faixas seguintes. Olha só, gente. Aqui eu tenho 3, 2, 2. E eu saltei um em cada um. Então, aqui, olha. 3, 2, 2. Tá vendo? E aqui, horizontal, vertical, horizontal. Horizontal, vertical, horizontal. Segue a mesma linha. O mesmo raciocínio, entendeu? Olha aqui, ó. Tipo, como se fosse um Z. Prestem atenção que se aqui pulou 2 quadrinhos, aqui pulou 2, tá vendo? Aqui 2, aqui 2. Segue uma linha de raciocínio, gente. Segue um padrão, tá? Olha aqui, olha a letra C. Se começou assim, saltei um, comecei assim, saltei uma aqui, né? Uma coluna. E assim por diante. Vocês estão vendo que é bem tranquilo? Olha essa aqui, olha. Coloriu esses 2 triângulos aqui, tá vendo? Um rosinha aqui. Deixou 2 sem colorir. Coloriu 2 e observe que aqui também tem um traço, tá vendo? Aí coloriu 2, deixou 2 sem colorir e um traço. Aí eu colori 2, deixei... Coloriu 2. Aqui, na verdade, olha só, prestem atenção. Se você observar, você pode pensar também em uma outra forma de simetria. Olha aqui, ó. Aqui colorido. Tá vendo que eles estão se encontrando? Aqui branco. Aqui colorido, branco. Um colorido mais claro, colorido mais escuro. Vocês estão vendo? Mas que tem que formar essa simetria, porque esse aqui é o de translação, né? Olha aqui também que bacana. Tá vendo, gente? Muito legal. Esse aqui, olha, esse aqui eu achei muito interessante, porque olha aqui. Vieram esses 2 coloridos e esse aqui. Então, você tá vendo que você tem que saltar a mesma distância, fazer os 2 e o outro. E os de cima também. Você segue o mesmo padrão, tá? Esse aqui de cima eu acabei me confundindo, falando que era só do quadrado, mas não. Se você pensar, tem esse aqui também, tá vendo? Um de encontro ao outro. Ok? Então, vamos lá. Vamos construir algumas figuras por meio da simetria de rotação. Número 1. Recorte a imagem que está no encarte da página 275. Posicione o ponto A no centro dos eixos seguintes e faça o contorno da figura, posicionando-a sobre cada uma das retas. Que figura se formou? Você teve que recortar, né, gente? Colocou aí, você vai ver que se formou uma flor, ok?
Número 2, complete a figura seguinte mantendo o mesmo padrão. Olha aí o exemplo de como que vai ficar, tá? Essa, gente, não tem como, assim, não tem como detalhar mais na correção. Se fosse algum cálculo, assim, mas esse aí não tem como mesmo. Estou demonstrando para vocês como que fica. Essa número 3 já era para você criar sua própria figura por meio de rotação utilizando os eixos seguintes, tá? Isso aí já seria também uma resposta pessoal sua. Cada um fez da sua maneira. Mas eu espero que todos estejam fazendo muito bem feito. Número 4. Quais os tipos de simetria que existem na figura seguinte? Gente, nessa aqui tem o rotação e o reflexão, tá? Porque além de estar fazendo em círculo em um ponto, ele está refletindo, tá bom? Olha o número 5. Considere a imagem seguinte e faça o que se pede. Olha aqui. Desenhe a imagem refletida sobre o eixo horizontal, tá vendo? A flor aqui está o reflexo. Faça a translação da figura com a sua imagem, ou seja, vai fazendo na linha reta. O que se formou? Formou uma faixa, gente. Olha que bonito. Ficou muito legal, né? Agora, nós vamos dar continuidade ao conteúdo. Lembra que eu falei que a gente aprende um pouco de simetria para ir já se aprimorando um pouquinho nos sólidos geométricos, na geometria? Lembra que eu falei isso com vocês? Então, vamos lá, que nós vamos dar início a essa nova parte do nosso livro, tá? Ana Paula, já matéria nova? Não é matéria nova, é uma continuidade, tá bom? Só que numa perspectiva diferente. Ler e comentar. Nós vivemos em um mundo que é tridimensional, ou seja, todos os objetos ocupam espaço, portanto, apresentam comprimento, largura e altura, conforme podemos perceber nos exemplos seguintes. Gente, olha que máximo. Olha que legal, tá na página 98 do livro de vocês. Esta casa-sapato fica na África do Sul e é um trabalho do artista e hoteleiro, dono de hotéis, Ron Van Zyl, que construiu para sua esposa em 1990. A casa abriga um pequeno museu com peças esculpidas em madeira do próprio Ron. O sapato é parte de um complexo que inclui outros chalés. Gente, olha que coisa mais legal. Olha aqui. Em Orlando, nos Estados Unidos, uma das atrações é essa curiosa construção que se vê na foto ao lado. Diz a lenda que a casa, cujo nome é Wonderworks, gente, eu não sei pronunciar muito bem, tá? Era um laboratório super secreto em uma ilha do Triângulo das Bermudas. Ali, os maiores cientistas do mundo liberados pelo professor Wonder, teria tentado criar um tornado artificial. Por erro de cálculo, o laboratório acabou arrancado do chão e viajou pelo ar quilômetros de distância, até cair de ponta cabeça no lugar onde hoje se localiza. Acreditam nisso, gente? Mas é uma história, né? Agora vamos falar do que realmente nos interessa. Nós vimos essas construções, mas nós vamos falar agora sobre uma coisa muito importante. Vamos lá. Apesar de convivermos com diversos estilos de objetos tridimensionais, ali foram exemplos tridimensionais, altura, largura e comprimento. Estudaremos apenas dois grupos deles, os poliedros e os corpos redondos. Gente, o que é poliedro? Aqui está até no glossário do livro de vocês. Poli significa muitos, edro significa faces. Então, poliedros são sólidos formados por faces planas. Vamos lembrar um pouquinho da classificação dos polígonos? Tá, mas o que tem a ver, professora? Acabei de falar, ele é formado por face plana. A face plana, ela tem uma forma e ela é classificada através do número de lados. Vamos pensar aqui, vamos relembrar que a gente já viu isso aqui. O nome de um polígono regular será dado de acordo com o número de seus lados. Gente, um polígono de 3 lados, triângulo. De 4 lados, quadrado, quadrilátero. De 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono, 9 lados, eneágono e 10 lados, decágono. Isso é importante, vocês vão entender por quê. Olha só, os poliedros são sólidos geométricos que apresentam apenas superfícies planas, sem curvas. Gente, se tiver curva é poliedro? Não, para ser poliedro tem que ter face plana, superfície plana. Veja alguns exemplos. Olha só, gente, todos aqui têm superfícies planas. Estão vendo?
Então, são todos poliedros. Apesar de todos os objetos anteriores serem poliedros, vamos dedicar o nosso estudo a 2 grupos especiais, que são os prismas e as pirâmides, tá? Vamos lá, o que é prisma, gente? Prismas são sólidos geométricos definidos no espaço tridimensional, tá? Por isso que ele é um poliedro, que possuem 2 bases poligonais e cujas faces laterais são quadriláteros. Olha só, gente, todos esses aqui são prismas. Vocês estão vendo que ele tem as bases são poligonais? Olha só, esse aqui, as bases não são triângulo, então ele é um prisma triangular. E vocês podem verificar que as faces laterais são quadriláteros. Olha esse aqui, é um prisma quadrangular, porque as faces são os quadriláteros. Base pentagonal, então é um prisma pentagonal, tá? Base hexagonal, por que eu falei a classificação do polígono? De 6 lados não é hexágono? Olha aqui, gente, aqui não tem 6 lados, então é uma base hexagonal, então é um prisma hexagonal, tá? A pirâmide. As pirâmides são poliedros formados pelos segmentos de retas que ligam um polígono a um ponto fora do plano que contém esse polígono. Pirâmides são um conjunto de segmentos de reta com extremidades em um polígono e um ponto fora do plano que contém esse polígono. Olha aqui, gente. Tá vendo que a base dessa pirâmide é um triângulo? E tá vendo que todas se encontram em um ponto apenas? Olha essa pirâmide aqui, a base dela é o quê? É um quadrado. E essa aqui é um pentágono. E essa aqui é um hexágono. Aqui tá até escrito de forma errada, tá, gente? Quadrangular com QU. Aí aqui, toda pirâmide tem só um ponto. E essas semirretas da face plana dela se encontram nesse ponto. Assim a gente identifica as pirâmides, tá? Olha só, na página 100, tá falando aqui, ó. Veja como Júlia... Falou, Júlia, me deu uma saudade da Júlia. Cada dia eu vou falar um pouquinho de cada um, ainda mais quando vier o nome, Júlia. Um beijão pra você, viu? Tenho certeza que o 5º ano tá todo com muita saudade de vocês. De vocês e de você em especial, porque o seu nome agora foi citado aqui. Veja como a Júlia organizou as características dos prismas e das pirâmides da tabela. Faces laterais retangulares e 2 bases iguais e paralelas são os prismas. As pirâmides têm uma face lateral triangular e uma base. Presta atenção, gente. Nos prismas, gente, as faces laterais, as partes dos lados, são quadriláteros, são quadrados, são retângulos, não são? Não são? As faces laterais da pirâmide são sempre triângulos. Elas sempre têm uma base, a base leva essas arestas a um ponto, e essas faces laterais, sempre, até quase saiu o vídeo aqui, gente, elas sempre são o quê? Triângulos. Olha aqui, vamos ler comigo. Essa aqui é uma pirâmide triangular, ou chamada de tetraedro. Desculpa, tetraedro. Enrolou minha língua? O que é isso? Esse aqui é um prisma hexagonal. Por quê? Olha a base dele, gente, é um hexágono. Essa aqui é uma pirâmide quadrangular, porque a base dela é um quadrilátero. Esse aqui é um bloco retangular ou um paralelepípedo, tá bom? Olha só, deixarei algumas páginas para vocês fazerem inicialmente, depois vocês vão ver que nós vamos dar continuidade, nós vamos ver... Ana Paula, você não falou nada de aresta, você não falou nada de vértice. Calma, nós ainda vamos chegar na relação de Euler, onde nós vamos fazer operações relacionadas a isso. Hoje foi só para vocês conhecerem um pouquinho. Não quis passar tanta coisa, que a gente acabou de sair dessa questão da simetria. Então, assim, prestem atenção, façam essas atividades com atenção. Se tiver dúvida, não se preocupe, que na próxima videoaula eu volto corrigindo. Não é difícil, sabe? É bem tranquilo, é bem gostoso. Gente, geometria é gostoso demais. E eu já falei com vocês anteriormente a importância que tem a geometria. Lembra que eu falei com vocês que tem... quando chega a um certo ponto da sua vida escolar, é até separado a matemática, né, da álgebra, da aritmética, com a geometria, de tamanha importância que ela tem. É chamada de matemática 1 e matemática 2 em alguns lugares, tá? É muito importante. Não ache que essa geometria é a parte facinho da matemática.
Não é que ela é difícil, mas também ela não pode ser menosprezada como fácil, porque ela tem as suas peculiaridades, sabe, gente? Então, vamos ter muita atenção, vamos fazer com bastante atenção que nós vamos conseguir, viu? Gente, um grande abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um. Vocês são muito especiais para mim, tá? E lembre-se, juntos no caminho.